gente está feliz aí com essa parceria, com essa conexão que Deus está promovendo. Depois, inclusive, ó, deixa eu até mandar aqui já no WhatsApp, você que está participando aqui da reunião, fique livre depois, eu vou compartilhar o Pix do pastor Pedro, e aí você fique livre e à vontade para poder ofertar na vida dele e honrar esse coração disponível para servir. Eu vou só fazer uma breve apresentação dele aqui, para quem ainda talvez não participou da primeira reunião, depois já vou passar a palavra para ele, para que ele possa abordar aí o assunto do nosso encontro, que é o funcionamento dos grupos de conexão. O pastor Pedro, Amém. Ele foi... Amém, pastor? Amém. Ouvindo. Ok. Pastor Pedro, ele serviu na Igreja Verbo da Vida de Petrolina durante muitos anos, liderou lá esse departamento, os grupos de conexão lá na Igreja de Petrolina durante muito tempo. Então, fez parte, diretamente da equipe do pastor Edson de Lira e foi enviado para assumir uma igreja, no estado da Bahia, na cidade de Lauro de Freitas. Então, recentemente também ele começou lá uma nova igreja e já começou com os grupos de conexão, inclusive, porque isso faz parte da vida dele, do chamado ministerial da vida dele mesmo. A gente percebe isso no dia a dia, nas conversas, nas ministrações. Deus realmente tem chamado ele para falar sobre esse assunto, de ser uma igreja não apenas dentro do templo, mas também uma igreja no dia a dia das pessoas, dentro do contexto, de vida das pessoas. E esse também é o nosso propósito, a nossa visão. A gente não quer ser apenas uma igreja dentro das paredes, mas a gente quer ser uma igreja fora também das paredes, não apenas no templo, mas também nos pequenos grupos, para que a gente possa alcançar Juiz de Fora e a zona da Mata Mineira, com a palavra da fé, ousadia e amor. Essa é a nossa visão do Verbo da Vida Juiz de Fora. Então, ele vai estar conosco. E, pastor, fique à vontade, para abordar os assuntos, administrar o tempo. Mais uma vez, é uma alegria estar com o senhor. Amém. Boa noite, gente. Estão me escutando bem? Tá? Graça e paz, É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, com essa igreja maravilhosa, que eu já me alegro em saber que eu vou ter a oportunidade de conhecer pessoalmente, de estar com vocês nesse momento de comunhão, de conexão, Então, falar sobre IGC é muito mais do que falar sobre um método, falar sobre uma estratégia. Talvez algumas pessoas aqui que estejam escutando já devem ter escutado sobre pequenos grupos, ou células, ou grupo de comunhão, grupo de crescimento. No nosso caso, grupos de conexão, E eu quero trazer para vocês realmente o conceito disso, Vou falar, inclusive, um pouco das coisas que a gente falou no primeiro momento, porque eu acredito que existam pessoas aqui que não estavam, E eu vou reforçar isso, e quando eu for, eu vou reforçar de novo, porque é segurança para nós ouvir as mesmas coisas, E entender o propósito, Então, quando nós falamos de IGC, o que mais importa para a gente, nesse momento, é entender o real propósito do porquê fazer isso, Eu vou iniciar falando de um exemplo para você entender de uma forma mais clara o que eu quero dizer. Quando eu olho para a igreja, eu penso como se fosse uma grande casa, E na casa tem os pais. E toda casa, ela precisa funcionar. Então, um pai, ele vira para os filhos e fala, olha, vamos juntos, vamos arrumar a casa. Você lava o banheiro, você arruma os pratos, você varre o quintal, eu vou forrar a cama. Isso aí eu gosto de falar que é a igreja em funcionamento. É a igreja com o diaconato, com louvor, servindo a casa que precisa estar arrumada e precisa funcionar. E isso os filhos servem. Eu gosto de falar que nem todo servo é filho, mas todo filho é servo. Então, o serviço ao Senhor. E por um determinado momento o pai vira e fala, pessoal, meus filhos, agora vamos parar. Parar nesse momento agora. Talvez os filhos falem, por quê, pai? Chegou a hora de parar um pouco. E vamos sentar à mesa. Então, se eu puder fazer essa analogia, eu digo que os grupos de conexão, o pastor Fabrício está colocando o grupo de conexão, trazendo a essência do grupo de conexão. É como se ele estivesse colocando mesas na igreja.
a oportunidade dos irmãos e das pessoas sentarem à mesa. E daí eu já vou para o princípio que existem coisas que nós fazemos quando estamos no grande grupo, juntos, que é aprendendo ensinamentos, desfrutando de unção coletiva, fazendo evangelismos em massa, movimentos em massa, cultuando ao Senhor, congregando. Mas existem outras coisas que nós só conseguimos fazer na mesa. Quando eu falar mesa, eu não quero me ater agora ao objeto mesa, ao móvel especificamente, não excluindo ele, mas não me limitando a ele. Mas eu quero me ater ao pequeno grupo, porque até se a gente colocar uma mesa muito grande, você só consegue socializar, você só consegue ter comunhão, você só consegue conhecer com aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Qual o sentido disso? Muitas vezes, a igreja do Senhor, as nossas igrejas, elas estão como uma grande festa, onde as pessoas são convidadas e as pessoas chegam. E uma festa onde as pessoas não encontram lugar na mesa, ela se fica meio que deslocada. Eu acredito que aqui vocês já foram em casamento, em formatura. Então, quando você chega, você quer sentar numa mesa. Ou então, quando você vê alguém em pé, você quer colocá-las numa mesa. Ou quando você chega num grande refeitório, num grande restaurante, você quer colocar as pessoas na mesa. Acreditem, existem pessoas que estão na nossa festa, em pé, sem lugar na mesa. Quando eu falo em mesa, eu falo de comunhão, eu falo de intimidade, eu falo de relacionamento, eu falo de proximidade, eu falo de discipular um ao outro, eu falo de zelar um pelo outro, né? Então, o maior exemplo disso é Jesus. A mesa de Jesus era com os 12 discípulos. Mas como assim? Qual a necessidade Jesus tinha de fazer isso? Se Jesus era acompanhado por uma multidão e ele pregava para essa multidão e a multidão ouvia e desfrutava dos milagres dele. Porque o próprio Jesus nos ensinou com esse exemplo que existem coisas que não é pregando que se ensina, existem coisas que é vivendo. Ah, entendi. Então, eu tenho que viver essas coisas. Então, vamos lá. Trazendo para o contexto da igreja local, seria muito bom se todas as pessoas tivessem a oportunidade, talvez, de andar com um dos pastores, ou de estar perto, sendo discipulado de próximo com o pastor. Mas, pensando assim, a gente limita. Inclusive, algumas igrejas passam por isso. Tem igrejas que não querem crescer, com medo do crescimento. A gente limita mais pessoas virem e serem alcançadas. Porque, humanamente falando, um pastor, um líder, ou 2 ou 3, não dão conta de uma quantidade maior de pessoas. Então, os grupos de conexão são exatamente a oportunidade que nós temos de que todos sejam cuidados, discipulados e que todos se relacionem. Existem pessoas que chegam na igreja e a gente chama de pessoas invisíveis. Elas estão lá cultuando, elas vão para os cultos, às vezes até participam de alguma programação, mas ela não está ainda conectada. E eu gosto de falar que pessoas não conectadas são pessoas vulneráveis. Qualquer momento elas podem sair. E quando eu falo sair, não é sair de uma igreja apenas e ir para outra, ou não. Eu estou falando de perdermos essa pessoa, de fato, para o mundo. Porque hoje, se a gente observar, o mundo, ele trabalha com experiências e ele trabalha com conexões. Qualquer ambiente hoje, fora do contexto cristão, ele tenta conectar as pessoas, a própria televisão, as mídias sociais, os influenciadores, as escolas, as faculdades, eles tentam conectar as pessoas. E nós, muitas vezes, não estamos fazendo o trabalho de conectar essas pessoas a Cristo através da gente. Em Mateus 28, Jesus disse o quê? Os discípulos. É uma coisa que eu gosto sempre de falar e repetir. Agora vão e façam discípulos. E o interessante disso é que Jesus disse isso depois que os formou discípulos. Ou seja, agora vocês podem ir e se multipliquem. Ou seja, multipliquem quem ele era nos outros. Qual é o nosso papel como igreja? Multiplicar Jesus nas pessoas. Mas apenas pregando não dá. Apenas pregando não é o suficiente. Não estou excluindo a pregação, não estou excluindo o púlpito. Eu estou incluindo, mas acrescentando, como o pastor falou no início, o modelo de ser igreja de uma maneira mais completa. Por isso que a gente fala que nós somos uma igreja no templo e nas casas. Não é no templo ou nas casas.
Então, uma coisa não substitui a outra, mas uma coisa complementa a outra. Por que nas casas? Porque casa é lugar de proximidade. A gente tem uma frase que a gente gosta de falar assim: nós somos, na igreja, nós somos grandes o suficientes para te receber e te servir. Mas nos pequenos grupos, nos grupos de conexão, nós somos pequenos o suficientes para te conhecer, para saber a tua história, para saber o teu nome. Quando a gente entrar nesse entendimento de fato, nós vamos olhar para as pessoas com outro olhar. Dentro da igreja, a gente vai olhar com um olhar, um binóculo para saber se as pessoas estão conectadas, se elas têm um sentimento de pertencimento. Esse sentimento de pertencimento é muito importante. Mas enquanto a pessoa não está completamente conectada, ela não se sente completamente pertencente. O nosso ministério tem como valores, né? Unidade de amor, edificar pessoas, né? Como edificar pessoas? O que é edificar pessoas? É construir um edifício. Como é que você vai construir? Apenas dando um livro? Apenas ministrando ou mandando um vídeo do YouTube? Não. É sentando à mesa, às vezes tomando um café, é chorando junto, é sorrindo junto. Eu aprendi uma frase, eu aprendi uma coisa. Uma vez eu liguei para um pastor Edilson, que hoje eu não estou mais em Petrolina, mas continua sendo um dos grandes mentores na minha vida, pessoais, e um grande amigo meu, um parceiro, a mãe faleceu, e eu tinha que estar perto dele, mas eu confesso que eu fiquei um pouco abalado naquele momento por ver o estado dele e a situação, e eu falei, poxa, o que é que eu vou dizer a ele? E eu sei que ele está me esperando. Mas o que é que eu vou dizer? E eu liguei para o pastor e falei, pastor, o que é que eu faço? Porque o meu desejo é ir, mas ao mesmo tempo não ir. Meu desejo era me esconder daquela situação, porque eu não poderia demonstrar para ele que eu também estava... E o pastor falou assim, meu filho, daqui a 10 anos, ele não vai lembrar do que você disse. Mas daqui a 10 anos, ele vai lembrar que você estava lá. Então, só vá. Então, ser igreja é isso também. Ser igreja, às vezes, é não dizer nada. Ser igreja é estar lá. As pessoas, nos seus momentos de dificuldade, elas querem alguém lá. Mas como fazer isso numa igreja grande? Eu acredito que vocês aqui já ouviram em algum momento, rapaz, eu passei por isso e ninguém foi me visitar. Ah, eu passei por isso e ninguém foi me ver. Ah, eu me afastei e ninguém foi atrás. Mas as pessoas não vão atrás não é porque não querem. Na maioria das vezes é porque não sabem. Ou acham que alguém foi. Mas quando nós estamos em pequenos grupos, nós nos importamos fracionadamente uns com os outros. Eu conheço aqui, eu estou vendo aqui, o Marcelo, a Daniele, o Edivaldo, né? Maria e mais 24 participantes, que eu não vou ler todo mundo. Mas, por exemplo, vamos dizer que meu grupo seja aqui, Daniele, o Marcelo, a Maria e o Edivaldo. Eu sei que quando eu consigo olhar até no culto, se eles não estão indo, se eles estão indo, eu consigo me importar com eles. A ideia do GC não é trazer mais uma programação, a ideia do GC é dar sentido à vida das pessoas. É trazer um contexto para as pessoas. É muitas vezes o seu esposo que não é crente, o seu filho, o seu primo, o seu colega que chega na igreja e ele aceita Jesus e você fala, e agora? Não, mas com o GC ele é imediatamente conectado. E você sabe que ele tem aquele grupo. E eu não estou falando que é um grupo perfeito. E eu não estou falando que todos os grupos são iguais. Não, são pessoas diferentes, são grupos diferentes. Mas ele traz temperatura para a igreja. E muito melhor, ele traz temperatura para a vida das pessoas. Então, quando eu falo de GC, eu falo disso. Relacionamentos saudáveis. Edificar um ao outro. Trazer amadurecimento. Ninguém amadurece. Repara uma coisa. Muitas vezes existem pessoas que estão há anos na igreja e são imaturas. Eu não estou falando agora de imaturidade talvez pessoal. Eu estou falando de imaturidade também espiritual. Por quê? Porque você não consegue se autodiscipular. Você não consegue se autocorrigir. Você... Pastor Pedro, a conexão ficou ruim um pouquinho aí, ó. Se eu quiser retomar o raciocínio. De encorajar um ao outro. Oi.
Eu parei aonde? Eu Só parei estava falando que às vezes a pessoa está muito tempo na igreja, né? Mas não amadurece, justamente porque não consegue se autodiscipular. Sim. Então, é, então, esse processo de amadurecimento é feito uns com os outros. Olha quantas vezes a Bíblia fala de uns aos outros, encorajando uns aos outros, admoestando uns aos outros, né? Servindo uns aos outros, né? Ajudando uns aos outros. Então, tá boa a conexão agora? Tá boa, tá boa, tá boa. Então, é sobre isso. Quando falamos de igreja, é você saber as pessoas pelo nome. Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim: eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena. Por que igreja pequena? A gente conhece a pessoa pelo nome. Igreja pequena, a gente conhece. Ei, mas muitas vezes a gente barra um crescimento desejado pelo Senhor. Porque se eu falo que eu não quero uma igreja grande, eu estou falando assim, eu não quero que venha mais pessoas. Eu não quero que mais pessoas se convertam. Eu não quero que mais famílias sejam transformadas. Mas quando a gente fala, vamos permitir que a igreja cresça de uma maneira saudável, como? Através dos pequenos grupos eu consigo saber o nome dos meus irmãos do meu GC. A gente consegue se reunir para fazer um churrasco, a gente consegue se reunir para estar perto, a gente consegue se reunir para tomar um café, a gente consegue ir junto para o culto, a gente consegue sair depois do culto. Então, é uma maneira que Jesus nos ensinou. Na verdade, muito antes, Moisés e o seu sogro, acho que é uma passagem que quase todos devem conhecer, quando ele estava atendendo o povo, o sogro dele falou, parafraseando aqui, ei, cara, aí você precisa levantar líderes de 10, de 100, de 1000 homens para te ajudar nisso. E com esse texto me ensina que a ideia, o propósito era que todos fossem atendidos naquele momento. Na multiplicação dos pães e peixes, a ordem era dividir em grupos, porque no final todos tinham que comer o mesmo alimento e a mesma quantidade. Então, na igreja, nós temos que dar acesso às pessoas a esse processo de consolidação. É uma palavra que é muito falada hoje nas igrejas e pouco entendida. A gente talvez tenha departamentalizado muito algumas palavras, algumas coisas. E na prática, às vezes a gente deixa a desejar. Quando eu falo a gente, é da igreja no âmbito nacional, mundial, enfim. Deixa a desejar nesse contexto de consolidar as pessoas. A gente... eu estou numa fase agora... quer dizer, estou no meio termo aí, mas eu considero assim, né? A gente veio para lá de Fez plantar uma igreja, né? Então, começou do zero. Então, nós temos aqui 4 meses, né? E toda a plantação de igreja, a visão do pastor é como de um evangelista, né? Evangelizar, ganhar pessoas, ganhar pessoas, ganhar pessoas. Mas chega um determinado momento, é por isso que eu não demorei, eu fui rápido em relação ao GC. Chega um determinado momento que a gente tem que olhar as pessoas que entraram, porque senão vai ser gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo. É por isso que em muitas igrejas existe uma rotatividade grande de pessoas. Por quê? Porque é uma sede muito de ganhar, mas perde pela falta de pertencimento, pela falta que a gente chama de consolidação. Quando eu falo consolidação, é consolidação com a visão mesmo. A visão do Senhor. Tem pessoas que... Eu estava conversando com a equipe aqui de consolidação e eu falei, olha, existem pessoas que vieram na frente movidos pela emoção. Às vezes a gente faz o apelo ali, quem quer aceitar Jesus? E tem pessoas que vêm movidas pela emoção. Mas por que não celebrar isso? Porque eu conheço pessoas que fazem besteira pela emoção. Mas o que a gente precisa entender é que pessoas que vêm pela emoção, não pela... Às vezes não vem pela convicção, pela emoção, ela fez o certo. Nós precisamos estar atentos para não perdê-la. Por isso que eu peço aqui o contato que seja feito na segunda-feira. Então, na segunda-feira, a gente já chega na pessoa. Porque tem pessoa que aceita Jesus no domingo e devolve na segunda. Dizendo, eu não sabia nem o que eu fiz, chamou lá, eu fui. E automaticamente conectamos elas ao GC. E daí trazemos
a convicção da palavra. Tem pessoas que até a gente faz a confissão novamente. Às vezes a pessoa fez sem entendimento, a gente chama e faz a confissão novamente. Ah, você não entendeu? Mas vamos pro GC, vamos comigo, e aí pronto, vamos fazer de novo. Não, agora eu entendi exatamente. Acontece isso, mas e ali a gente presenteamos ela com o contexto. Como é o contexto? Com uma nova família. Observa uma coisa. Existem pessoas não. Todo mundo, eu acredito, a grande maioria, quando vem do mundo para a igreja, vem com um contexto, vem com uma rotina, vem com uma vida. Aí a gente quer que o caba saia do mundo, entre na igreja e mude de vida de um dia para o outro. Ou então a gente acha que ele está mudando, daqui a pouco o cara cai. Eita, não queria nada. Mas o cara vai para o culto domingo. E a segunda dele? E a terça? E a quarta? Aí tem um culto na quinta. Beleza. Deu uma... Mas e a... Congelou, pastor Pedro. Verifica aí a sua conexão, por favor. Vê se você está me ouvindo. Para a gente aqui está parado. Tá parado para vocês aí, pessoal? Faz sinal aí para mim. Tá parado? Continua parado aqui. Pastor Pedro, tá congelado, a conexão sua tá ruim. Fica aí, segura aí. A conexão acabou aqui. Tá, beleza. Espera aí, rapidinho. Tá bom. Tô mudando de lugar aqui. E agora? Beleza, beleza. Beleza? Pronto, então é isso. É trazer pessoas para a vida de pessoas. Eu estava lendo um livro de um grande homem de Deus e sobre igrejas, né? Eu gosto sempre de estudar. E ele falava assim, por muito tempo, as igrejas permitiam que os relacionamentos fossem de maneira orgânica. Não, vai acontecendo, o povo vai se envolvendo, vai conhecendo o outro. Mas ele falava assim, mas no mundo tudo tende à desordem. Então, sempre as coisas tendem a piorar, vamos dizer assim, né? Até um cadastro eles amarram a casa. Então, a gente precisa usar uma coisa dentro das nossas igrejas que fazem a diferença na vida das pessoas, que chama-se intencionalidade. E trazer os grupos de conexão para a nossa realidade local é ser intencional em promover relacionamentos. Então, é tipo assim, eu tenho 5 pessoas, ao invés de eu soltar elas num grande campo e falar assim, eu não vou esperar que um dia elas se falem, não. Eu chamo as 5 e falo assim, olha, vamos nos conectar. E aquelas 5 pessoas passam a... Foi exatamente o que eu fiz aqui, né? Eu saí de uma experiência de uma igreja grande, hoje Petrolina está com 3.800 membros, já está com a quantidade, já está passando de 100 grupos, mas eu vim para uma realidade menor, onde eu falei, meu Deus, como é que eu vou... Eu nunca plantei uma igreja. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Qual o primeiro passo? Eu comecei a estudar, a ler livros, mas mesmo assim eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E o Senhor me deu uma nota e falou assim, o seu trabalho é conectar as pessoas. E aí eu me lembro que algumas pessoas... Observe o que eu vou dizer e você vai trazer para a realidade daí. Algumas pessoas entraram em contato comigo quando sabia que eu vinha para cá. Então, um entrou em contato pelo Instagram, o outro pelo Facebook, o outro... Cada um foi chegando, foi falando, sabe? No feed, e mandou mensagem. O que é que eu fiz? Peguei o contato dessas pessoas, elas não se conheciam. E eu liguei para elas e marquei um encontro.
Hoje elas são um grupo de amigos que eu vim de Petrolina, cheguei e conectei um ao outro. Elas são amigos até independente de mim. Elas saem juntas, elas conectam junto. E daí foram chegando mais pessoas. Hoje, em 4 meses, nós estamos aqui com 100 pessoas. Né? Mas como isso? Através de conexões. Um foi fazendo conexão com o outro, conexão com o outro. E eu fico atento na igreja, quem está desconectado, quem está só, quem não está ali, sabe? Sendo acompanhado. Logicamente, se eu falar para você que é 100% perfeito, que não fica ninguém, às vezes fica, a gente não percebe. Mas a gente consegue diminuir muito e procurar ir aumentando essa porcentagem, sabe? Então, quando a gente fala de grupos de conexão, eu estou falando justamente dessa essência, de se importar que as pessoas estejam umas conectadas com as outras. Né? Olha para o irmão do lado e fala assim, rapaz, fulano, vem para o culto, volta, ele está conectado, ele não está? Como é que é? O grupo de conexão vai facilitar isso, porque as pessoas não vão se sentir mais sozinhas, vão se sentir pertencentes. Lógico, isso tudo que eu estou falando, mas é um trabalho progressivo, né? A gente vai fazer a implantação do grupo e vai começar perfeito. Não, a gente vai começar e vai progredir. Vai progredir, olha, a gente era assim, já melhoramos. Já melhoramos. Eu não estou falando em relação à desconexão, porque existem igrejas que esse não é o único método, a única estratégia, a única forma para conectar pessoas. Não, existem muitas outras formas. Mas os grupos de conexão, a visão do grupo de conexão, ela traz uma maneira mais humanizada, vamos dizer assim, das pessoas estarem perto umas das outras. O que é o GC? É um encontro de amigos. É um culto no lar? Não. Não. É uma programação? Não. É um encontro, onde tem a palavra, onde tem um louvor, onde tem mas é um ambiente mais informal. Se tiver cadeira tem, se não tiver senta no chão, não tem formalidade, sabe? E essa é a ideia, essa é a proposta, inclusive de alcançar pessoas. Eu aproveitar esse tempo aí também, saber se alguém tem alguma pergunta específica, né, para a gente estar... não sei se o pastor pensou nesse momento também de pergunta, se eu posso abrir, tudo tranquilo? Claro, pode ficar à vontade, aproveitar a oportunidade. Para perguntar alguma coisa. Calma, pessoal, não precisa... Sem confusão. Quem é a primeira pessoa? Aproveita aí, pessoal. Alguém levantou a mão. Daniele Rocha levantou a mão. Abre o microfone e pode perguntar. Boa noite, pastor Pedro. Boa noite, pessoal. Ô, pastor, os grupos de conexões, eles têm um critério, tipo, é formado por pessoas que já têm afinidades ou pessoas que não... para começar, que eu estou falando, né? Tipo assim, o Edival, ele é meu cunhado, aí junta eu, o Fabrício, o Edival, a minha irmã. Aí eu junto pessoas já é do meu convívio, certo? Tem essa pode ser assim ou não necessariamente, ou pessoas diferentes. O que seria o ideal? Então, nós aconselhamos que os grupos sejam formados por afinidade, né? Nós não criamos muitas limitações nem regras que tem que ser fulano por ciclano, que não. Essa parte aí a gente procura deixar bem livre, mas logicamente que essa montagem ela vai sendo assim por afinidade, por proximidade, e tá tudo bem, tá tudo bem. Como é que a gente faz? A gente monta os grupos, né? Em que sentido? Do endereço e do líder. Até pode ser do auxiliar também. E aí as pessoas escolhem qual grupo desejam participar. É bem livre, é bem leve. E possa ser que a pessoa vá no seu grupo, mas não seja o grupo a cara dela. A gente não incentiva essa rotatividade. Mas também a gente deixa claro que ninguém é obrigado a ficar num grupo onde ele não se sente identificado, onde ele não se identifica. Então, é bem livre. Então, essa montagem do grupo,
essa montagem, sim, é orgânica. Pessoal, temos esses grupos aqui. Então, a pessoa muitas vezes vai escolher pelo endereço, principalmente no início, pelo endereço, ou pelo líder, ou por alguém que já está nesse grupo. Eita, minha colega está no grupo de Daniele, eu vou para lá. Ou eu fui com a cara de Daniele, eu vou para cá. Então, assim, é bem natural isso. A gente deixa ser bem leve, sabe? Para que justamente as pessoas se sintam bem. Mais perguntas aí, pessoal? Aproveitem. O pessoal não está com dúvida, não. Pode perguntar, João, só abrir o microfone. Boa noite, pastor. Boa noite. A minha pergunta, como de início, né, começando o grupo de conexão, a pessoa que é anfitriã, ela não pode ser líder do grupo ou tem que ter algo, por exemplo, a minha casa eu vou ser anfitrião, tem que ter alguém para poder ser o líder, como é que funciona? De início, né? Então, não. Isso não existe uma regra que tem que ser líder, como também não existe uma que não pode ser. Isso aí muitas vezes coincide do líder ser o anfitrião, ou muitas vezes é só o anfitrião mesmo, né? Então, isso também não tem uma regra, tem que ser o líder, ou então tem que ser na casa do líder, ou então não tem que ser, né? Isso aí varia muito, porque muitas vezes a pessoa tem um potencial para líder, mas talvez more com os pais, ou mora numa casa com bastante gente, ou enfim. Então, isso aí também não tem uma regra específica para isso. Pode ser com o líder anfitrião, pode ser só líder ou pode ser só anfitrião. Vanessa. Agora tem que mostrar o rosto, né, pastor? É verdade, pessoal. Quem puder abrir a câmera aí é melhor, né? Para a gente conversar com a câmera aberta é bem melhor. Aí a Vanessa levantou a mão aí, ó. Pode falar. Aproveita, já abre a câmera e pergunta. Cadê? Vanessa? Vanessa? Então vamos passar para o Edival. Edival, que está com a mão levantada, pode perguntar. Boa noite, pastor. Boa noite. Pai, obrigado aí por esse tempo. Queria saber em relação ao roteiro. Normalmente, o senhor disponibiliza um tema específico, aí cabe aos líderes desenvolver ali o roteiro. A gente tem um roteiro, essa parte do roteiro, inclusive a gente vai estar passando na minha ida aí, vou estar passando bem direitinho, mas se for o caso eu posso até passar antes também. A gente tem um roteiro sugestivo, né? Do que ter dinâmica, oração, louvor e tal, mas a gente também deixa bem livre para o que é que a gente não, o que é que não pode deixar de ter a palavra, o momento da palavra, que a gente não chama de pregação, chama de compartilhar da palavra, que é o momento onde vai falar, as pessoas podem falar, mas a gente incentiva a ter louvor, incentiva a ter dinâmica, incentiva a ter momento de comunhão, a gente incentiva, mas não engessa, sabe? Mas em relação, assim, ao tema, assim, o senhor libera um tema ou o senhor já libera os versículos? Então, como é que a gente faz aqui? Né? Eu acho que, não sei se eu já conversei isso com o pastor Fabrício, já, né? A gente tem um culto no mês chamado Culto Conexão. Nesse culto, a ministração desse culto é a ministração do mês nos grupos. O tema, né? Vanessa. E aí, né, professor, o tema do grupo de conexão vai ser o mesmo tema durante aquele mês. Então, é uma reunião quinzenal, onde a gente vai abordar o mesmo tema nos dois encontros que aquele grupo vai ter ao longo daquele mês. Isso, exatamente. Isso mesmo. Mais alguém? Perguntas aí, ó? Tá com a mãozinha levantada aí. Jonatas, tem mais pergunta? A Vanessa que tinha levantado a mão. Eu vou fazer a pergunta aqui para a Vanessa aqui. Está no outro quarto ali. Quem é? Marcelo. Eu sou esposo da Vanessa, vou perguntar para ela aqui.
A dúvida dela é o seguinte: existe um tempo pré ou determinado para o funcionamento do GC? Como que funciona essa estrutura aí? O tempo que você fala é o tempo do encontro, da reunião? Não, um tempo pré-determinado de duração desse GC. Não, peraí. Do GC, no modo geral, do grupo. Isso, do grupo. Não, então. Nossos grupos, eles não têm data de validade, não. São grupos fixos. Entendeu? Tem algumas igrejas que fazem até dessa forma. É um tempo, aí acabou, né? A gente é... Por exemplo, em Petrolina tem um grupo com 8 anos. E deles já saíram outros grupos através de multiplicação. Mas vai dizer ao líder lá e ao anfitrião que vai tirar o grupo dele lá. Nem pensa. Então, a gente não tem, né? Não tem. Consegue me escutar? Consigo. Agora? Eu já perguntei Consigo. ele aqui. Filho. Então tá bom. Não, era esse tempo que eu queria saber. E sobre o tempo dentro da casa também, como você consegue. A gente incentiva. Eu falo sempre a palavra incentiva, para não ficar algo pesado. Eita, que se passar, vai todo mundo ficar de banco. Não. Eu acredito que um tempo bom é no máximo 1 hora. Por quê? Porque após isso, geralmente tem um momento de comunhão, de lanche, de bate-papo. Quem não quer ficar, vai embora. Ou fica um pouquinho, vai embora. Aí a pessoa determina o tempo dela, né? Eu geralmente fico até a última coxinha. E o último copo de coca, né? Quando acabar, eu vou embora. Mas tem gente que vai. Agora a reunião de 1 hora, né? Eu acredito que seja o suficiente. No máximo 1 hora. Respondi, né? Ô, pastor Pedro, eu queria fazer uma pergunta que eu tenho de uma dúvida por já ter participado de alguns grupos. Que, por exemplo, e eu acho interessante esse momento de comunhão que o senhor até citou no final, né? O senhor acha que é interessante existir uma padronização desse momento de comunhão, de um lanche? Porque às vezes uma casa pode querer fazer às vezes o anfitrião e o líder daquela casa, às vezes pode ter uma condição financeira um pouco mais elevada do que uma outra residência, um outro anfitrião. E naquela casa o cara sempre consegue promover um lanche mais exacerbado, uma coisa mais rebuscada, e às vezes uma outra casa a pessoa não tem a condição. E eu já presenciei até às vezes alguém que gostaria muito de abrir a casa dele para fazer um GC na casa dele, mas às vezes ele fica constrangido porque ele só tem condição de oferecer uma bolacha creme crack, um cafezinho. Então, boa pergunta, excelente colocação mesmo. Porque são detalhes assim que fazem a diferença no funcionamento, na prática, né? Essa questão do lanche, eu acho que a gente não pode engessar. Infelizmente, em qualquer área da sociedade, em qualquer meio, vão ter pessoas que, eu tenho condição de fazer churrasco, a outras, eu tenho condição de fazer algo mais simples. Porque o segredo aí não está no que é, mas está no porquê. Só que, qual o ponto importante aí? Não é da responsabilidade do anfitrião bancar o lanche. Isso é importante que fique bem claro. Quem é que banca o lanche, pastor? O grupo. Isso faz parte. Então, isso aí, o líder... Eu tive um caso que eu descobri de um casal de líderes há mais de 1 ano, bancavam o lanche do GC. Eles tinham, de fato, uma condição financeira que não era comprometida por conta disso, era tranquilo. Mas eu chamei a atenção deles porque eles não estavam ensinando ao grupo como viver, como se compartilhar ali o alimento, como trazer, porque isso promove, inclusive, unidade. Por exemplo, hoje, quando eu faço um churrasco aqui em casa, estou até aqui, ó, churrasqueira. Quando eu faço um churrasco, eu falo, ficou tanto para cada um traz um pedaço de carne, cada um traz um suco. Independente, eu posso ter o que for, porque isso aí se tornou uma cultura. Ei, vamos fazer churrasco, cada um traz uma coisa. Vamos fazer uma feijoada, enfim. Então,
no GC precisa ser dessa forma. Ei, pessoal, tô pensando no cachorro quente. Agora sim, o que não pode acontecer é isso ser impositivo. Então, como é que eu aconselho? Pessoal, tenta promover a unidade no lanche, mas deixa claro que quem não pode ou não tem, não traz, mas vem. E se chegar só tiver um bolo? Não tem problema. Todo mundo divide o bolo. Um pedacinho assim de bolo, acabou-se. Um cafezinho, um biscoito creme crack. Então, é conduzir isso. Eu acho importante o momento do lanche, porque no momento do lanche, que gera ali a interação. Inclusive, tem até um estudo que diz, né? Por isso que os bares usam o diabo canaliza isso pro mundo, né? Que pessoas com copo na mão, elas conversam e se abrem muito mais. Tá ali conversando, um copo, um lanche, porque tá no momento de alimento, né? Então, vamos usar a mesa, vamos usar os copos, vamos usar os lanches para o reino do Senhor. Não para os... Eu gosto de dizer que a mesa não vai ser mais conhecida nos bares, mas nas igrejas, né? Então, é mais ou menos isso. Essa questão do lanche é algo que é repartido entre os irmãos ali. E o líder conduzindo isso de uma maneira que ninguém deixe de ir por conta disso. E também, pastor, não dá certo o lanche hoje. Não deu, fazer o quê? É bom que tenha, mas não é a prioridade. É importante por conta do momento, mas não é a prioridade. Porque, por exemplo, eu fui no GC, um GC só que eu fui, que não tinha lanche. Acabou, todo mundo foi embora. Foi incrível. Porque o povo tava com fome, correu para sua casa. Mas se tivesse ali um biscoitinho, um cafezinho, um chá, um suco, um cachorro quente, o que fosse, um bolo, era o momento de conhecer irmão Francisco, que foi pela primeira vez, de conhecer João, que está chegando na igreja agora. Só um minutinho aqui. Meus filhos invadiram aqui o local aqui. Então, então é sobre isso, entendeu? Então, dá para fazer de maneira leve, mas não tem que ficar com anfitrião isso não. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa importantíssima aqui. Vou dizer uma coisa importantíssima aqui, que... Peraí, pai. O propósito do grupo também é honrar a vida do anfitrião. Ser bênção naquela casa. Sabe? É aquela casa trazer Minha esposa chegou aqui tirando eles, isso. Então, eu tenho um testemunho aqui muito forte, né? De um grupo que se juntou. Não estou dizendo que tem que fazer isso, não. Só estou dando um exemplo, tá? Se juntou o grupo e reformou todo o quintal da casa do anfitrião. Juntou, cada um deu o que foi. Um deu 50, outro deu 10, outro deu 1.000, outro deu 100. Juntou ali, vamos abençoar. E coincidiu de eu ir lá no dia da tava a reforma e eu vi aquele homem chorando e falando assim, meu Deus, como é importante o GC para mim. Pastor, se o senhor falasse que era o GC toda semana, eu deixaria toda semana em minha casa. Então, precisa ser gratificante para o anfitrião, né? O anfitrião é um papel importante ali. Então, não pode ser peso com essa questão do lanche, não. Eu não estou dizendo que ele não pode colaborar. Eu estou falando que não tem que ficar esse peso com ele. Amém. O Xande tem pergunta aí, Xande? Graças a paz, gente. Tudo bem? Boa noite, pastor Pedro. Boa noite. Tudo bem? Ô, pastor, uma pergunta. E quanto à questão das manifestações no GC? Isso fica bem livre? Como é que é? Ou é uma coisa mais contida para não escandalizar, né, as pessoas que estão chegando no Evangelho? Como é que fica essa questão? Uma manifestação de quê? Você está falando? Eu sou cura, né? Cura é algo bom,
num GC, Os dons? né? Mas manifestações do Espírito, bem sim. afogueada mesmo. Pronto. Então, o que é importante ficar claro? O GC, como eu disse, não é um culto, não é uma reunião de oração, não é uma reunião de terapia. O propósito do GC é outro. Porém, a gente também não ingesta. Existe uma diferença do seu GC ser um GC de uma reunião de oração, GC ter oração. E possa ser, em uma dessas orações, o Espírito dê direção para orar por cura. O Espírito dê direção para algum tipo de manifestação do dom. O que a gente não limita é o Espírito, entendeu? Nem faz parte da nossa essência do ministério isso. Mas é só importante ficar claro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você aqui entender melhor. Vamos dizer que no nosso ministério aqui, a gente tem uma reunião de treinamento toda terça de manhã sobre contabilidade. O propósito ali é falar sobre contabilidade. Mas nós somos crentes. E um dia o pastor chega e fala assim, eu tinha uma direção, saio de casa hoje, e nós vamos tirar amanhã hoje aqui, vamos orar um pouco. Deus falou para orar, se alguém aqui chegou enfermo, eu quero orar. Agora, se ficar toda terça, em vez de treinamento de contabilidade, ficar apenas manifestação dos dons, aí você transformou o GC num culto do manto, né? Então, assim, a gente não limita o espírito. Só que é importante o líder, principalmente, ter discernimento do propósito dali, entendeu? Mas se o senhor mover por cura, meu irmão, não sou eu que vou dizer que não. Se o senhor mandar entregar um recado, se mover no dom profético, não sou eu que vou dizer que não. Mas é importante ficar claro que é algo que aconteceu ali. Porque senão termina que muda o propósito. Quando você chega no GC, virou mais como eu disse, né? Apenas uma reunião de oração e acabou-se. Essa chamada está quase no fim. Eu acho que eu tenho 5 segundos. Então, pastor, pode fazer as suas considerações finais aí. Minha gente, muito obrigado. Amo vocês. O tempo está acabando aqui. Amo vocês. Shalom. Tamo junto em fevereiro. Deus abençoe. E qualquer coisa pode falar comigo.